Olá, queridos amigos, voltamos com o programa Raiz do Culto e hoje o nosso assunto é interessante, que é o oráculo, o Meri de Logum, o Ifá Olokun, o famoso jogo de búzios, né? E o jogo de búzios, ele tem um caminho assim tão grande, ele abre um leque tão grande para vocês, que vocês muitas vezes acabam se perdendo dentro dele, por isso que deve estudar, por isso que você deve conhecer o oráculo que você está manipulando. Por isso que um babalaô demora no mínimo 16 anos para se tornar babalaô. Por isso que é muito cedo quando você falar para a pessoa assim, você tem 7 anos, você tem a obrigação de aprender o jogo de búzios. Por quê? Em 7 anos é muita informação para um Iaô se tornar um ebome ou um babalorixá. Então, nós devemos sempre incentivar os nossos omorixás, nossos Iaô, em aprender. Lógico, nem todo mundo tem a consciência para aprender o jogo de búzios, mas tem consciência para aprender outras coisas. Tem pessoas que conseguem aprender melhor cantigas, outro dançar, outro fazer ebó. Então cada um tem a sua função, mas o mínimo é conhecer os 16 odus maiores e tentar interagir com eles para a vida do consulente, do omorixá, do filho de santo da casa, vamos dizer assim, ser uma vida melhor. Então nós devemos sempre buscar o conhecimento de Ifá. Por isso que Ifá diz que é uma sabedoria passada através do conhecimento. Então você tem que aprender, saber qual é o Odu que está respondendo e qual a erva ligada a ele, qual o ebó, qual o orixá, qual a comida, o que vai se fazer, qual é o etutu que você vai dar àquele orixá que vai apaziguar aquela confusão, aquela briga ou aquela energia que está por vir na vida dele. Então tudo isso é muito importante. E dentro do culto de Orumilá, de Ifá, nós temos vários oráculos, né? Porque quando a gente fala em Ifá, nós estamos falando do Iquim, do Opelê, do Meri de Logum, tá? Todos os oráculos que está dizendo assim, eu sou a vidência, eu sou um oráculo, eu posso lhe mostrar um caminho. Então tudo isso é Ifá. Por isso que muitas vezes a pessoa dá risada de uma cartomante, mas uma cartomante ela tem uma palavra de Ifá e uma visão de Ifá. Um tarólogo, muitas vezes, estudando, tendo aquele conhecimento, pode ter uma palavra de Ifá. E nós temos vários oráculos. Além do Meri de Logum, dentro da cultura iorubá, nós temos um orixá chamado orixá Pequé, ou orixá Pepe, né, como muitos falam. E esse orixá, ele está dentro do culto, tá, de Yamin, de Egungun, de Ossani, e ele é um oráculo muito bacana, pessoal, que ele vai dizer sim, não, talvez, vai te dar um direcionamento, vai buscar para você o que é. Quando ele abre, ele te traz uma resposta. Quando ele faz determinadas ondas, vamos dizer assim, é outra resposta. Quando ele cai de um lado é uma resposta, quando ele cai do outro é outra resposta. Então esse oráculo também é muito usado dentro do culto iorubá. Pouco conhecido ainda aqui no Brasil, mas é um orixá magnífico para ser usado no dia a dia. Muitas vezes você quer uma resposta rápida de algum problema e você não quer abrir o Meri de Logum, não quer jogar o Okwelê Ifá, você pode consultar esse orixá e ele vai te trazer uma posição ou vai te dar uma posição sobre aquele assunto, dizendo sim ou não, te direcionando naquilo que você precisa. E nós temos também um outro oráculo também muito conhecido, que é o oráculo de Obi, que eu posso trazer em algum programa para vocês também conhecer o orixá Obi e como ele se transforma em oráculo, trazer um pouco da lenda, um pouco do que ele é, de como ele funciona, para que vocês possam realmente consultar o Obi e consultar ele de uma forma assim coerente, uma forma que realmente condiz com o culto tradicional. Porque hoje a gente vê pessoas jogando Obi, vê as pessoas jogando Lobaça, vê as pessoas jogando os 4 búzios, como se fosse apenas caída de sim e não. E não é assim. Existe também, vamos dizer assim, códigos, né? E esses códigos vão sendo formados, dando direcionamento para o consulente, mostrando para ele o que é bom, o que é ruim. É através do oráculo que você vai tirar um ebó. É através do oráculo que você pode dar um bori. O que é o bori? Comida à cabeça do consulente ou do filho de santo. Qual o melhor caminho? Por isso que a gente não deve dizer que tudo é receita de bolo, porque a gente entra na internet procurando a amarração. Vamos falar de amarração. Então vai lá, coloca lá no Google, amarração.
Aí pega lá as receitas e faz. Mas espera aí, você não está fazendo um encantamento para outra pessoa? Aquela outra pessoa, ele tem um orixá, que pode ser o anjo da guarda dele. E esse anjo da guarda dele é o que vai interferir daquele encantamento dar certo. Por isso que você deve consultar, pessoal, um oráculo antes de fazer qualquer coisa. Ah, mas eu queria um trabalho para abrir caminho. Ah, eu posso cuidar de Ogum, eu posso cuidar de Exu. Você tem que ver quem é o orixá, ou qual o orixá que vai trazer isto para você. Qual o orixá que vai facilitar isso? Não é porque você é filho de um orixá que você tem que viver cuidando só daquele orixá. Você pode variar cuidando de outro orixá, porque cada orixá tem uma finalidade. É assim, o Oxum é do amor, ela só vai cuidar de amor, ela não vai cuidar de outro problema se não tiver ajuda de outro orixá. Então você tem que chamar a força de mais um orixá para auxiliar. Então é assim que o culto vai se tornando, é assim que o culto vai sendo formado. Coisa que as pessoas muitas vezes não conhecem. Ou conhece e fala que tem que ser daquele jeito porque é mais simples, ou não querem saber. Então nós temos que buscar o conhecimento, buscar o desenvolvimento espiritual, mostrar para as pessoas que dentro da cultura iorubá existe uma base, existe um caminho a ser trilhado, que existe um estudo a ser feito. Porque senão nós vamos sempre estar pegando a cultura dos outros para explicar a nossa. Né? Então nós temos que começar a buscar dentro da própria cultura iorubá resposta pelo aquilo que nós estamos fazendo, ou por aquilo que estamos buscando, né? Porque muitas vezes nós fazemos um ebó e falamos assim, não, mas isso está escrito lá na Bíblia, ou isso está escrito lá não sei aonde. Não, tem que estar escrito dentro dos itãs de Fá. Orumilá tem que determinar aquilo para a vida da pessoa e ser concretizado. Somente assim nós podemos achar o nosso caminho, só assim nós podemos achar a nossa força espiritual e poder também cuidar do nosso eu. Por quê? O Deus maior é eu, o Deus maior é o meu Ori, a minha cabeça. Então, é através desse oráculo do Meri de Logum que eu descubro tudo isso para ajudar o próximo, ajudar as pessoas que realmente precisam do auxílio dos orixás. Então, pessoal, se você quiser saber mais sobre esse assunto, se você quiser saber mais sobre o Meri de Logum e as configurações, você pode ir lá no meu site, que é www.marceloalban.com.br, que lá tem uma explicação muito bacana sobre o Meri de Logum. E aí sim você vai entender este oráculo melhor. Tá certo, pessoal? Axé em seus caminhos e até o próximo programa. Jinguiawaye,